Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nos uniu na cruz e que na sua ressurreição gerou em nós a esperança de uma vida eterna. Hoje é dia 2 de abril de 2020, nós ainda continuamos com as atividades da nossa igreja suspensas e essa deliberação do Conselho vai até o próximo dia 5 de abril, portanto, o próximo domingo, e até no domingo a igreja vai ser informada quanto à preservação do templo fechado ou não. Nós estamos, enquanto conselhos da igreja, bem atentos diante das recomendações das autoridades, principalmente da área da saúde, e mais uma vez nós reiteramos de que a suspensão dos nossos trabalhos, das nossas atividades no templo visam não apenas atender à orientação do Ministério da Saúde, mas visa também alcançar o bem-estar da membresia da nossa igreja, principalmente aqueles amados irmãos que são considerados do grupo de risco. Então, as atividades estão suspensas até o dia 5 de abril, e até lá os irmãos serão informados se as atividades no templo vão continuar suspensas ou não. Nós, mais uma vez, reiteramos e animamos a igreja no sentido de não deixarem de orar em favor do Brasil, em favor do povo de Deus, em favor do mundo. Você, membro da igreja, na sua casa, na sua intimidade em família, esteja buscando a face de Deus em oração. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Não deixe de fazer a sua devocional. Nós animamos a igreja e nós orientamos a igreja mais uma vez no sentido de buscarem a comunhão com Deus, o fortalecimento de suas vidas espirituais, através das orações e da leitura da palavra de Deus. Os irmãos têm recebido, na medida do possível, os vídeos que são postados no Facebook da igreja, os vídeos que são gravados pelos pastores da igreja. As irmãs da SAF têm recebido diariamente uma reflexão através de áudio que é postada no grupo do WhatsApp das irmãs da igreja. A mocidade da igreja tem se reunido todas as segundas-feiras à noite, ainda que remotamente, ainda que na sala de bate-papo, no mundo virtual, mas os jovens estão se reunindo às segundas à noite. Tem sido muito bom, momentos de oração, de adoração e de reflexão da palavra de Deus. Então, aqueles que podem e que têm facilidade de se utilizar dos mecanismos da internet, aqueles que têm acesso às redes sociais, poderão neste período serem abençoados com a porção da palavra de Deus, da forma como nós temos feito no tempo de quarentena, no tempo de Covid-19. A nossa oração é que esse tempo se abrevie, a fim de que a normalidade alcance não apenas a igreja e as suas atividades, mas alcance a sociedade como um todo. A nossa primeira palavra nesse instante é que a gente deve continuar orando em favor desta situação, porque nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos e cremos de que Deus ainda continua e continuará controlando todas as coisas. Amados irmãos, chegou o momento de nós refletirmos um pouquinho na palavra de Deus. E eu quero ler no livro de Josué, capítulo 1, apenas o verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, o livro de Josué é um livro que tem um contexto histórico riquíssimo, poderoso. Ele traz narrativas importantes. Ele narra a travessia
do povo e de Josué do Rio Jordão, a ocupação da terra e a expulsão dos inimigos que ainda ocupavam a terra de Canaã, e também traz a narrativa da divisão da terra em relação às tribos de Israel. Mas nós não podemos pensar apenas que o livro de Josué é um livro riquíssimo no contexto histórico. Ele pode ser considerado também um livro biográfico. Trata da vida e do ministério daquele que sucedeu Moisés, o legislador. Josué, ele é informado por Deus, mais uma vez, de que Moisés era morto e que a condução do povo, a partir de então, residia sobre os ombros dele. E é interessante que no capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 9, Deus traz palavras de ânimo e de encorajamento a Josué. Não temas, não te espantes, não se atemorize, tem de bom ânimo, sê corajoso. Parece que Deus percebeu que o coração de Josué estava tenso, aflito e sentindo o peso da responsabilidade. Parece que Deus percebeu que o coração de Josué estava desanimado. E Deus começa a trazer palavras de ânimo ao coração daquele que agora tinha a responsabilidade por conduzir o povo. E a gente pode pensar, o que fez o coração de Josué ficar desanimado ou tenso diante desta responsabilidade? A gente pode pensar que isso pudesse ter ligação com a autonomia da missão de Josué. Ele não tinha mais ao seu lado Moisés. Ele não tinha Moisés liderando o povo, conduzindo o povo, dirimindo as dúvidas, mediando conflitos, tratando de adversidades, animando o coração do povo. Moisés não estava ali. E de repente Josué sente o peso desta autonomia, porque agora a responsabilidade de conduzir o povo era dele. Era ele quem deveria atravessar o Jordão, conduzir o povo na luta contra os inimigos e depois dividir a terra, repartir a terra. Só que ele tinha que fazer isso com a promessa de Deus que estaria com ele em todo o tempo. Mas a presença do seu amigo, do seu irmão, daquele que foi o seu líder durante muito tempo, Moisés, não estaria com ele. Então, nesse primeiro momento, é possível pensar que Josué estava sentindo o peso da autonomia da sua missão. Num segundo momento, a gente pode dizer que Josué estava sentindo o peso da extensão da sua missão. Quando Deus o chama e diz assim, olha Josué, onde a planta do seu pé pisar, todo esse território eu vou-lhe tenho dado. Ou seja, Josué não conseguiu mensurar, dimensionar a extensão da sua missão em relação ao território que Deus estava estabelecendo para ele. Se no primeiro momento ele fica tenso e se sente sobrecarregado em função da autonomia da sua missão, agora ele se sente tenso, se sente sob pressão por causa da extensão da sua missão. Quando Deus fala para ele, olha, onde a planta do seu pé pisar, todo esse território eu vou tenho dado. E o que isso implicava pensar? Implicava pensar de que Josué ia pisar em territórios onde havia inimigos. Josué ia pisar em territórios, em solos e superfícies, onde havia gente morando e eram adversários diretos do povo de Deus. É possível pensar de que, em função da extensão do seu ministério, para que isso fosse estabelecido, ele teria que guerrear.
Ele teria que expulsar inimigos da extensão do território que contemplava a sua missão. Então a gente pode pensar também que Josué ele ficou desanimado, ou tenso, ou com receio, porque a autonomia da sua missão era presente, mas também havia a extensão da sua missão. Onde a planta do seu pé pisar, tudo isso eu vou-lhe tenho dado. Depois de entendermos de que Josué estava tenso e desanimado em função da autonomia do seu ministério, em função da extensão da sua missão, a gente também pode afirmar que Josué entendia a natureza da sua missão e por isso ele estava se sentindo sobrecarregado. A autonomia, a extensão, agora a natureza da sua missão. Josué sabia que aquele povo que se mostrou em todo o tempo insatisfeito, um povo que reclamava e murmurava com facilidade, um povo que estava sempre pronto para cobrar todas as coisas de Moisés, um povo que apresentava um teor de complexidade nas suas relações muito grande, era o povo que Josué passava a ter a responsabilidade de conduzir. Então Josué sabia exatamente da natureza da sua missão. Josué sabia que não ia conduzir um povo fácil, mas um povo que foi chamado povo de dura cerviz. Josué também sabia que não seria fácil a tarefa de acomodar o povo na terra e de dividir a terra em relação às tribos. Josué sabia que a sua missão possuía uma natureza de ordem muito complexa e era possível pensar também que, em função disso, Josué estava se sentindo desanimado e enfraquecido diante do seu ministério. Amados irmãos, a Igreja de Cristo hoje caminha sobre a face da terra e nós caminhamos em direção a Canaã celestial. E a gente pode até pensar que as tensões que alcançaram o coração de Josué podem ser aplicadas à vida da igreja hoje, como, por exemplo, a autonomia, a aparente autonomia da nossa missão, já que nós temos a promessa de que Cristo estará conosco em todos os dias da nossa vida. Embora não esteja mais andando entre nós, Ele está em nós e nos conduz. E também temos a ciência da extensão da nossa missão. Quando Cristo disse aos seus discípulos, e essa ordem foi deixada à igreja, que nós deveríamos pregar o Evangelho em todos os confins da terra. E ainda assim, nós bem sabemos de que a natureza da missão da igreja não é simples, e também não é simplista, e também não é simplória, é especial. A natureza da missão da igreja é espiritual. Nós não estamos neste mundo e somos levados e conduzidos a exercer um ministério que atenda a nenhum tipo de apelo que não seja, no primeiro momento, de ordem espiritual. Nós fomos convidados, desafiados e comissionados a sermos o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o ministério da igreja, de natureza espiritual. Então as tensões que alcançavam o coração de Josué podem ser aplicadas às tensões que alcançam o coração da igreja hoje. A pretensa autonomia do nosso ministério, a extensão da nossa ação missionária e a natureza da nossa mensagem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cubra de bênçãos e que o Senhor esteja sussurrando aos nossos ouvidos com o Espírito Santo de Deus, assim como um dia ele falou aos ouvidos de Josué. Ser forte e corajoso,
Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Palavra do Senhor. Deus te abençoe.